Olá, meus queridos alunos. Nós estamos aqui de volta. Gente, eu vou comentar mais dois assuntos e depois que eu comentar desses dois assuntos via vídeo, nós vamos fechar esse módulo aqui que vocês têm, de calor e mudança de estado. Então faltam dois assuntos, tá bom? No vídeo anterior eu falei de calor sensível, teve exercício. Então nós vamos continuar a nossa vida aí, tá bom? Eu situei aqui a página 4, que é onde essa matéria está. Então lembrando, o módulo é calor e mudança de estado. O título da matéria é capacidade térmica. Tá vendo esse C que tá aqui? O bichinho tá bem grandão, não tá? Pois é, o símbolo de capacidade térmica é o C maiúsculo, porque existe o C minúsculo. Vocês estão lembrando? Olha só. Deixa eu pegar aqui. Essa fórmula aqui, deixa o professor sentar aqui para te explicar direitinho. Essa fórmula que você está vendo, olha. Quantidade de energia depende da massa de um corpo, vezes o seu calor específico, vezes o quanto esse corpo variou sua temperatura. Então, se o C for pequenininho, é de calor sensível. Se o C for grandão, é de capacidade térmica, beleza? Mas vamos seguir. Olha só. Na física, gente, física é uma matéria bem interessante, sabe? Porque você, a partir do bom senso, a partir de argumentações, você consegue chegar no conhecimento. Veja bem, ainda bem que o pai do método experimental foi Galileu Galilei. O que ele nos deixou de herança? Ele nos deixou de herança que, se você primeiro observar, e é o que nós estamos fazendo aqui, observando esse corpo A e o corpo B. Aí você observa, aí você dá uma hipótese, depois você experimenta, e só depois você chega na conclusão. Então, a partir dessa herança de Galileu, nós conseguimos entender com mais facilidade uma matéria. Porque veja bem, capacidade térmica. Você há de convir comigo que, olha só, você tem um corpo A. Olha a bolinha. Sei lá se esse material é de chumbo, é de ferro, é de alumínio, é de um material. Aí você tem um corpo B. São corpos diferentes, não é verdade? Aí nós vamos submetê-los à mesma quantidade de energia. Tá vendo isso aqui? É uma fonte térmica que eu coloquei aqui para ele esquentar. Aí você fala, mas ele está esquentando, qual é a energia que está sendo fornecida? A energia que eu estou fornecendo esse cara aqui, é 100 calorias. Só que a energia fornecida no A é a mesma do B, tá vendo? Aí você fala assim, aí o negócio do método experimental foi para quê? Foi para o seguinte, mesmo sem usar fórmulas, nós podemos chegar em algumas conclusões. Olha, com a mesma quantidade de energia, o A variou sua temperatura de 20 e o B variou sua temperatura de 10. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, se com a mesma energia fornecida para o A e para o B, eles tiveram variações diferentes, é sinal que, primeira coisa que eu concluo, os materiais são diferentes. Aí você fala assim, uma coisa meio que óbvia. É o óbvio, mas é um óbvio que te ajuda a entender. Porque se esse outro aqui fosse de mesmo material e não é, de repente eles teriam a mesma variação de temperatura. Vocês estão me entendendo? Então a primeira conclusão é: corpos diferentes possuem variação de temperatura diferente, quando submetidas à mesma variação de energia. É uma coisa bem razoável, não é? Aí você fala, então corpos diferentes, a variação de temperatura é diferente, beleza. Aí vem uma fórmula. Aí a fórmula da capacidade térmica, ela diz que a capacidade térmica depende da energia fornecida, lembra do 100 para um e do 100 para outro? Dividido pela variação de temperatura. Então quer dizer que as capacidades térmicas do corpo A e do corpo B são diferentes, com certeza são diferentes aí. Se eles são feitos de materiais diferentes, não é isso que nós falamos lá em cima? Se são materiais diferentes, as capacidades térmicas são diferentes. Vamos calcular, já que nós temos tudo aqui, há um detalhe importante.
A capacidade térmica, usualmente, nós usamos o que é dado em calorias e a nossa temperatura em graus Celsius. Tá bom, gente? Não confundam com a química, não, porque há momentos em determinadas matérias de química e física, essa temperatura tem que estar no sistema internacional e não seria a Celsius, seria a escala absoluta. Importante falar isso. Mas vamos lá, olha, esse Q são as calorias. Caloria pode se tornar energia, não pode? Então é bom lembrar que uma caloria é próximo de 4 joules. Joules é a unidade de energia. Mas vamos seguir a historinha que o professor está te contando. Eu vou calcular a capacidade térmica do A e do B. Capacidade térmica do A. Vou passar para essa parte aqui do quadro. Vou calcular as capacidades térmicas. Aqui em cima é o Q sobre ΔT. A variação de calorias foi 100, não foi? E a variação de temperatura não foi 20 para o primeiro? Olha lá. O Q, que dá para ver melhor, olha só. O Q é 100 e o ΔT é 20. Para o outro, o Q é 100 e o ΔT é 10. Então ficou uma conta muito rápida, né? 100 dividido por 20 dá 5 calorias por grau Celsius. 100 dividido por 10 dá 10 calorias por grau Celsius. Gente, a conta matemática, ela é muito simples. 100 por 20 é 5 e 100 por 10 é 10. Mas você tem que explorar a parte física. Primeira coisa da parte física, você tem que fazer a leitura disso aí. O que quer dizer 5 calorias por grau Celsius? Quer dizer o seguinte, deixa eu colocar um pouquinho mais para trás. Quer dizer que o corpo A, ele necessita de 5 calorias para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius. De novo, o corpo A necessita de 5 calorias para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius. Ao passo que o corpo B, ele necessita de 10 calorias para que sua temperatura se eleve de 1 grau Celsius. Então, as capacidades térmicas são diferentes, não são? Engraçado, nesse corpo B aqui, ele precisa de mais energia do que o primeiro, não precisa? Você tem que ter 10 calorias para se elevar de 1 grau Celsius. É assim que se lê esse resultado, beleza? Gente, veio aqui nesse momento uma pergunta pertinente. Olha só, vamos voltar aqui. É bom que faz conexão com o vídeo anterior. Que, diga-se de passagem, vou pedir, gente, encarecidamente, vejam direitinho, pessoal. Eu estou olhando lá, tem poucas visualizações. A gente faz com tanto carinho como se estivesse na sala de aula, você entendeu? Esse tempo que eu estou mostrando aqui é com o maior prazer. É a mesma coisa da sala de aula. Quer dizer, a mesma coisa não. Mas o objetivo vai ser a mesma coisa. Então vejam os vídeos. Mas voltando aqui, Então nós concluímos que as capacidades são diferentes porque os corpos são diferentes, não são? O que tem a ver com a matéria anterior, que veio à minha mente? É o seguinte. Engraçado. Eu forneci 100 calorias aqui. Esse aqui variou a temperatura de 20. As mesmas 100 calorias aqui, esse aqui variou a temperatura de 10. Aí você fala, o calor, olha só a expressão que eu vou usar. O calor específico do primeiro é diferente do segundo. Claro, são corpos diferentes. Mas aí vem a pergunta. Qual dos corpos possui maior calor específico? Já que esse se elevou de temperatura, uma quantidade de temperatura maior. Qual dos dois corpos possui calor específico maior? Perdão pelos barulhos, tá? De telefone, de tudo. Como diz o outro, no ao vivo, no online acontece tudo isso, tá? Mas vamos seguir aqui. Aí você fala assim, tá. Gente, vocês lembram da experiência do balão com ar? Eu coloquei para vocês. O balão com ar, ele tem um calor específico pequeno. Então, quanto menor o calor específico... Licença aqui, tá? Deixa eu apagar isso aqui, senão eu mesmo viro maluco. Doideira, né? Eles vão entender. Vou voltar aqui. Desculpa a bagunça, mas o Vaguinho voltou aqui. Olha só. Onde que eu estava? Tá. Então, esse primeiro aqui é como se fosse o balão só com ar.
Eu coloquei a energia, eu coloquei a chama da vela, a chama não, eu coloquei o calor cedido pela chama da vela em contato, bem próximo aqui. Aí o balão estourou rápido, não foi? Então nós entendemos assim, que o ar, isso foi explicado lá, tá? Estou retornando. O ar tem um calor específico pequeno. Porque quanto menor o calor específico, maior é a variação de temperatura. Por isso que o balão com ar estourou rápido. Ao passo que, comparando com o vídeo anterior, esse aqui seria o balão com água, nessa parte aqui com água. Aí você fala assim, a água tem um calor específico maior, não é? Então quanto maior o calor específico, menor a variação de temperatura. Por isso que o balão com água, ele não estourou. Porque a água tem um calor específico grande e a variação de temperatura foi pequena. Foi bom para me recordar essa matéria, tá bom? Ela está bem aqui, olha só. A fórmula do calor sensível. Se você isolar o calor específico, fica Q sobre M delta T. Quanto menor o calor específico, maior a variação de temperatura, tá bom? Ô, gente, uma outra dica, eu não vou voltar de lá não, tá? Vida que segue aqui, só Jesus. Olha só, vou dar uma dica aqui. Você me deixou maluco. Eu vou voltar aqui nessa parte aqui, ó. Esse corpo aqui é diferente desse cara. E as massas são diferentes, não é isso? Esse cara aqui é o mesmo desse aqui, não é verdade? E as massas são diferentes. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte, olha, deixa eu aumentar aqui. Esse corpo e esse possuem os mesmos calores específicos, só que as massas são diferentes. Possuem os mesmos calores específicos, só que as massas são diferentes. Lá em cima, os corpos são diferentes, as massas são diferentes e claro que os calores específicos são diferentes. Eu falei alguma coisa errada? Aquele telefone me deixou doido. Deixa eu voltar aqui, gente. Esses dois corpos aqui, embora... deixa eu rever aqui meus conceitos. Esses dois corpos aqui, embora sejam de mesmo material, o mesmo calor específico desse é desse, olha só, mesmo material, só que as massas são diferentes. Isso vai alterar na capacidade térmica desse e desse? É o questionamento que eu estou propondo. Lá em cima, você tem corpos de calores específicos diferentes e de massas diferentes. Aí você fala, mas então é o seguinte, a massa vai influenciar? A massa vai influenciar. Massa pequena, massa grande. Massa pequena, massa grande. Calor específico vai influenciar? Calor específico vai influenciar. Conclusão, olha como é que a física é legal, olha. É aquilo que eu falei. Primeiro você articula usando o bom senso. Então você já concluiu que massa e calor específico altera na capacidade térmica. Aí nós vamos usar a ferramenta que é a matemática. Deixa eu colocar minha cadeirinha aqui para mostrar para você. Olha só. Olha que chique ali, olha. Tá, usar isso aqui, ó. Aproximar aqui. Vamos lá. A capacidade térmica definida como a quantidade de energia dividida pela variação de temperatura, não foi isso? A quantidade de energia é o calor sensível, que é M Czinho delta T. Ah lá, onde tem Q eu substituir por M Czinho delta T. E aqui embaixo não tem delta T? Você corta em cima e embaixo, sobrou quem? M vezes C. Conclusão. Uma outra fórmula de capacidade térmica, essa que está aqui, você pode usar o produto da massa vezes o calor específico. Me entenderam? Então aquele questionamento lá em cima, ele ficou respondido aqui, não ficou? Porque basta que você tenha a massa e o calor específico, que você terá a capacidade térmica, não é verdade? Agora, quando usar uma e quando usar outra, você só vai saber quando você fizer os exercícios da página 5, números 1 e 2. Mais uma observação aqui. Eu coloquei aqui como dica, porque no exercício que você vai resolver, você vai precisar dessa dica aqui, sabe? O professor é bonzinho, tem que passar para o aluno a dica, não é isso? Essa é a nossa função, né? De passar os atalhos aí. Então vamos lá, ó. Considere uma fonte térmica, lembra da vela? Da chama da vela que estava fornecendo energia para o balão? Considere uma fonte térmica que fornece 5 calorias a cada minuto.
a pergunta é, em 20 minutos, quantas calorias seriam fornecidas? Entendeu? Aí você fala, então é regra de 3? Regra de 3. Coisa básica da básica. 5 calorias. O meu dedo estava aqui, mas o dedo estava aqui, né? 5 calorias a cada 1 minuto. Quantas calorias a cada 20 minutos, tá bom? Você vai precisar dessa dica para resolver um desses 2 exercícios aí. Beleza? Meus queridos, espero que me fiz entender. Agora, em nome de Jesus, assistam os vídeos, gente. Isso é como se fosse na sala de aula. Né? Não vou voltar a bater nessa tecla não, mas faça a sua parte, tá bom? Que no final as coisas vão dar certo, mas você tem que fazer a sua parte. Tá bom? Um abraço, professor Wagner.